Falar um pouco sobre o Charlie Kirk, este influencer, amigo de Donald Trump, abatido ontem nos Estados Unidos, foi assassinado por um sniper, que parece que está foragido. Veja, o Charlie era um apologista, né, um entusiasta do MAGA, do Make America Great Again, era um trumpista assumido. O indivíduo tinha 12, 13 milhões de seguidores nas redes sociais, né? Entusiasta da segunda emenda, do armamentismo, a ideia de colocar armas nas mãos de cada norte-americano, né? Veja, uma sociedade nervosa e assustada, né, vai ao encontro de uma maior polarização e acirramento político. Quer dizer, as coisas estão ruins e vocês veem, elas podem piorar. Vou abordar um pouco esse tema hoje aqui no nosso canal Luz do Fim do Túnel. Falar um pouco dos Estados Unidos e de vários outros temas. Veja, os Estados Unidos são atormentados por uma alta burguesia extremamente empoderada e belicosa. Veja, lá nós temos dois partidos se digladiando no poder. Estes dois partidos são extremamente capazes de perpetrar ações medonhas dentro dos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos. Por exemplo, guerras, golpes, interferências de todo tipo em toda parte, e é o que tem feito, hein? Veja, ao longo da história, os partidos aí, o Partido Democrata e o Partido Republicano, e eu acho lamentável que só tenha esses dois partidos. Eu acho que os Estados Unidos precisaria de um terceiro partido, né? Veja, ao longo da história, eles trocaram várias vezes de lado, digo, de posições políticas, como um camaleão. Ou seja, o democrata de ontem é o republicano de hoje. E amanhã ele vai ser democrata de novo, né? Veja quantas pessoas ainda veem o mundo na dicotomia esquerda versus direita. Ver o mundo como a direita contra a esquerda protege a pessoa da necessidade de raciocinar, né? Quer dizer, a esquerda é a cuca malvada e a direita é a boa família cristã, né? A grosso modo, hoje em dia, essa é a mentalidade reinante aí em boa parte das redes sociais. Veja, então, continuando, veja, o embate do Trump, analisando um pouco sua política, é contra uma ala muito poderosa da alta burguesia do próprio Estados Unidos. A ala que se deu muito bem na expansão capitalista pelo mundo. O problema real dos Estados Unidos não é a China, nunca foi a China, né? Quem largou os Estados Unidos não foi a China. Na verdade, a China nunca quis largar, né? Foram os próprios bilionários norte-americanos que abandonaram a classe trabalhadora estadunidense. A grande diferença entre os Estados Unidos e a China hoje é que a China ganhou muito e investe em seu próprio povo. Ou seja, quem manda na China não é a alta burguesia, não é chinesa, são os mandarins. São os mandarins, desde sempre, os mandarins que hoje estão na liderança de um dos seus principais, o seu principal partido, que é o Partido Comunista da China. Nos Estados Unidos não é assim. O sonho do capitalismo está no fim agora. E não existe uma mentalidade socialista nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país de direita, sempre foi, né? Apenas que ele tem uma direita globalista e uma direita mais, digamos assim, mais voltada para o próprio Estados Unidos, né? Veja, a crise dos Estados Unidos tende a piorar com ou sem o Trump. É muito difícil reverter, né, o empobrecimento da classe média americana com tarifaços. Veja, não há milagres em tarifaço. Veja, pior. Veja, uma volta dos democratas continuará a mesma tendência que gerou o trumpismo, né? O Trump consegue segurar as pontas de uma burguesia interna, né, que perdeu com a globalização? Bom, talvez ele consiga, mas isso será suficiente? Quem é que vai pagar as tarifas? Os Estados Unidos está numa encruzilhada, com ou sem o Trump, em ebulição. É muito importante entender isso daí, né? Pode ser que ele consiga agradar uma parte do seu eleitorado, hein? Que são aqueles empresários que empobreceram com a globalização.
Então é uma classe industrial pujante, rica, poderosa e que está dentro dos Estados Unidos, né? Agora, aqueles indivíduos que se tornaram grandes fortunas globalistas, eles não vão trazer de volta as grandes empresas, né? Então ele vai conseguir trazer uma parte dessas empresas de volta, mas não está de fácil. Eu sei lá, eu acho que é um tiro no pé, né? Veja, falar do Charlie Kirk agora, hein? Então, passado esse preâmbulo aqui, veja. Palavras do Charlie Kirk. Você nunca vai viver em uma sociedade em que existe uma população armada e não haja nenhuma morte por armas de fogo. Acho que vale a pena pagar o preço de, infelizmente, algumas mortes por armas de fogo todos os anos, para que possamos ter a segunda emenda protegendo os nossos outros direitos dados por Deus. Por exemplo, o direito à vida, né? Esse é um acordo prudente. Palavras de Charlie Kirk. Veja, o que eu digo é o seguinte, olha, uma população armada, ou que a maioria esteja armada, num ambiente de polarização política radical, acabará fatalmente se autodestruindo numa apoteose sangrenta, né? Veja um caso aqui, para falar um pouquinho o que está acontecendo nos Estados Unidos. Veja, por exemplo, o Greg Louganis, um ícone do esporte. Veja, ele decidiu deixar os Estados Unidos. É uma história repleta de conquistas e desafios. O mergulhador olímpico vai se mudar para o Panamá. Veja, o Louganis é um herói dos esportes, né? Ele coleciona 4 medalhas de ouro e uma de prata nas Olimpíadas. E aí ele compartilhou nas suas redes sociais lá que ele vai vender sua casa na Califórnia, seus pertences. Pessoal, norte-americanos, na casa dos milhões, tratam seus dentes no México, onde há uma boa rede dentária e os preços são muito atrativos. O sistema de saúde dos Estados Unidos é pensado para ricos. Ficou doente? Venda sua casa, né? Sua picape, aí, suas armas, né? Coisa não está fácil, hein? E a culpa é de quem? Veja, os Estados Unidos sempre foram extremamente autoritários. A ideia da liberdade americana é essa. Isso aí é muito bom para a classe alta e para a classe média, né? Na época que a classe média era pujante e forte, década de 60, 70, 80, os Estados Unidos sempre foram extremamente autoritários com imigrantes, né? Veja o caso aí, Sacco e Vanzetti, que aliás tem um filme também. Por exemplo, quando eletrocutaram 2 italianos anarquistas. Não é algo isolado. Veja, trata-se de um dos mais famosos erros judiciais da história dos Estados Unidos. A história de Sacco e Vanzetti continua a ser lembrada. Serve como um alerta contra a xenofobia, o ódio extremado ao imigrante. A luta pelos direitos civis, de Martin Luther King, né? A luta das mulheres por respeito e equiparação profissional e social. A luta dos homossexuais, das chamadas minorias, enfim, tudo aquilo que a extrema-direita chama de progressismo a modo de xingamento, né? Com os dentes rangendo, né? O wokismo, o assistencialismo, as políticas públicas são direitos humanos para bandidos. O mote agora é esse, né? Agora é a época da revanche, aí, a época da vingança, né? O fato é que cada conquista social nos Estados Unidos foi feita a ferro e fogo. É uma sociedade agressiva, autoritária, e sempre quis e quer se mostrar como a mais valente, a mais heróica, a mais rica, a mais livre, a mais admirável e por aí vai, né? Então, assim, todo o embate hoje, ainda hoje, entre direita e esquerda, ganha contorno de capitalismo contra comunismo, né? Nos Estados Unidos. E no Brasil também, né? Veja, a Guerra Fria, o macartismo marcou muito a cultura norte-americana e mundial, né? Tudo isso volta com uma força avassaladora agora, de uma direita ressentida, né? No bojo aí do neoliberalismo, do Reagan, né? E penetra assim nas redes sociais, já no século XXI, como um vírus cibernético das bolhas, né? Quer dizer, borbulhante, né? Veja, não nos esqueçamos que muitas conquistas jurídicas também vieram de pautas progressistas. Por exemplo, o fim do apartheid na África do Sul, os direitos civis para os negros nos Estados Unidos e por aí vai, né?
Então, o extremismo trumpista ele chega como uma tempestade de ressentimento, como se a perda do poder aquisitivo e dos bons empregos da classe trabalhadora da década de 70 está sendo tirado pelos imigrantes, né? Os próprios imigrantes desesperados acabaram votando no Trump, né? Que passa a representá-los, então, com seus discursos de salvação nacional, né? Mas não foram os imigrantes que tomaram os empregos nos Estados Unidos. Isso é completamente falso. Foram os bilionários que tomaram os empregos. Os financeiristas americanos que abandonaram os outrora prósperos trabalhadores norte-americanos. Daí chega o Trump e quer de novo acabar com o comunismo. Sempre são os comunistas que estragaram a América. Agora são os chineses, né? Os latinos, os cubanos, talvez sejam os brasileiros, né? Cresce um reacionarismo agressivo, há um forte viés extremista no ar. Né? É preciso varrer a decadência dos últimos 30 anos, né? Que o país está estagnado, né? É preciso fazer a América grande de novo. E daí, então, o Trump precisa drenar o pântano. Precisa reaver o espírito dos que criaram a grandeza desta grande nação. Será que eles pretendem voltar aos tempos da Ku Klux Klan, hein? Do racismo extremado? Veja, o Partido Democrata começou lá dentro da Ku Klux Klan, né? Com o tempo, veja que coisa, com o tempo se tornou o partido que promoveu muitos direitos civis para os negros, para as mulheres e por aí vai, né? O supremacismo branco será o destino final dos Estados Unidos? É complicado, né, minha gente? Não há mais bisões, búfalos e índios para abater, né? Complicado. Pessoal, não esqueçam de assistir o meu vídeo de ontem, hein? A extrema-direita cresce no Ocidente. Né? Veja, e como é que vai ficar? Veja, como é que vai ficar essa situação do Trump, hein? A grande pergunta é quem é que vai gerir os efeitos deletérios da ditadura dos bilionários? Nós já estamos vivendo a ditadura dos bilionários, uma plutocracia aí liberal, né? Quem é que vai conseguir gerir os efeitos deletérios da ditadura dos bilionários? Quer dizer, a perda gradual de poder aquisitivo da classe média, o fim do welfare state, o término aí das políticas de bem-estar social, de políticas públicas, de políticas sociais. Eles querem cortar tudo isso daí. Porque isso daí é coisa de comunista, né? A direita liberal e conservadora vai conseguir gerir as crises que estão se aproximando aí na Europa e nos Estados Unidos? Claro que não. Veja, a direita liberal e conservadora, ela defende ferozmente essa ditadura aí dos bilionários, né? Por exemplo, a direita brasileira, né? Ela defende ferozmente até a ditadura dos ricos sobre os pobres, né? Ou a esquerda liberal, que está desmoralizada, ela vai conseguir gerir, né, os danos que vão ser causados aí pela perda, né, da pujança do Ocidente no mundo? Não vai mesmo, a esquerda liberal está desmoralizada, né? Ela não consegue mais fazer a crítica contundente que ela precisa fazer contra esses bilionários, né? Vai ser a direita antiliberal trumpista. Então o Trump vai conseguir. Ele vai conseguir gerir, administrar toda essa crise. Será que isso não é uma lenda urbana, hein? Veja, nos Estados Unidos você nunca vai conseguir dizer com exatidão o que é o Estado e o que é privado. Porque as duas coisas andam juntas. São análogas. São praticamente a mesma coisa, né? Quando os liberais pregam menos Estado com discursos conservadores, eles sabem exatamente que o que eles querem mesmo são menos gastos sociais, gastos trabalhistas, né? Querem mais lucros, querem terceirizar tudo. E não exatamente que eles querem menos Estado, porque eles mesmos são o Estado, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Onde o complexo militar, industrial, financeiro comanda o espetáculo, né? Aí você vê as dificuldades que o Trump tem, né? Veja, enquanto houver uma resistência dos liberais globalistas, por exemplo, a turma do Bill Clinton, do Obama, né, dos democratas, enquanto houver essa resistência ao Trump, esse mesmo impasse, né, desse confrontamento
vai conseguir frear aquilo que mais se teme. O que mais se teme? Veja, o que mais se teme, assim, de uma parte vamos dizer, das pessoas comuns, né? Veja, o sonho de muito mané conservador brasileiro é, sabe o quê? Uma direita, uma ditadura assustadora dos Estados Unidos. Por exemplo, se o Trump consegue vencer a ala globalista, hein, e adquirir plenos poderes, eu tenho certeza que ele gostaria de ter esses plenos poderes, né? Então, o sonho de muito mané aí conservador brasileiro é que os Estados Unidos se tornem uma ditadura assustadora de direita. Esse é o sonho deles, né? Com efeitos imprevisíveis sobre a América Latina, né? Aí eu vi várias pessoas com relação a esse crime hediondo aí, que ceifou a vida do ativista de direita, o Charlie Kirk, né? Aí o indivíduo falou: arma na mão de esquerdista só dá nisso mesmo, né? Veja, mas não é a direita que quer liberar arma para a população? Então, como é que eles vão fazer? A maior das lendas urbanas é dizer que não há repressão na democracia liberal, né? Bom, então nós estamos destinados a uma ditadura de direita? Bom, eu defenderei a ditadura dos que trabalham, né? Ah, você está defendendo a ditadura do proletariado? Não, das pessoas que trabalham, que são úteis à sociedade, que fazem o seu melhor. Bom, então você vai me chamar de marxista, porque eu estou defendendo o trabalhador? Ou trabalhista? Bom, e aí o Brasil, hein? Veja, o Fux ele está certo, né? Você não tem como acusar o Bolsonaro de golpe de Estado, que não houve, um golpe de Estado que não houve, né? Aliás, o Bolsonaro não estava no Brasil, né, quando houve lá o 8 de janeiro, né? Veja, um viés meu, né, uma opinião pessoal minha, ele deveria ser acusado de incitação à balbúrdia, de má-fé, de perjúrio, de propaganda enganosa, né? Sei lá o que, agora golpe de Estado, vocês não acham? Né? Vocês acham que houve realmente um golpe de Estado? Então por que ele está na Rua da Amargura, né? Na verdade, assim, se o Bolsonaro fosse inteligente, e ele não é, ele teria admitido a derrota em 2022 para 23, né? Teria evitado aquela balbúrdia lá do 8 de janeiro, e ele estaria agora, nesse momento, com toda a sua base eleitoral garantida com ele, né? Não, mas ele não pode fazer isso porque ele ganhou a eleição, né? Veja, aquilo que não se prova é choradeira, né? E usar arma? Bom, usar arma está fora do meu escopo, hein? Eu sou pacifista. Meu pai tinha arma. Foi assaltado na minha frente quando eu era criança, na frente de casa, lá na década de 70, né? Veja, se todos estiverem armados, todos estarão mais inseguros e mais nervosos, no meu entendimento, né? Veja, mas a discussão é muito mais simples, né? O que uma parte da sociedade defende hoje é se armar para se defender, né? Se defender dos comunistas, como ele fala, né? Dos esquerdistas. Quer dizer, para defender a própria vida, por princípio. Mas não vamos ser ingênuos, minha gente, né? Usar uma arma é para defender a si mesmo, certo? A própria família, a própria classe social, o próprio modo de vida, hein? Determinado por uma superestrutura, como dizia o Karl, né? O alemão, né? É a velha luta de classes, é isso. Você só elimina o problema da luta de classes se houver um poder político permanente com alto poder de coerção, né? Um Estado forte, capaz de coagir o indivíduo, né? De punir exemplarmente. É claro, um Estado também, um governo que possa criar uma situação de coesão social, de objetivo daquele país. Veja, e é o ponto mais importante de tudo. Um Estado que não esteja subordinado ao poder econômico, mas que esteja acima do poder econômico. Porque a arma é um negócio muito lucrativo, como outro qualquer, né? Então tem muita gente aí que prega o armamentismo para o cidadão de bem para vender arma, né? Então é uma coisa que eu não posso entrar nisso daí, né? Veja, aqueles pequenos principados árabes, vamos falar lá do Oriente Médio, do Sudeste Asiático, teve aquele ataque, né, hediondo, né?
Veja, aqueles pequenos principados árabes lá do Sudeste Asiático, totalmente dominados por Estados Unidos e Israel. Por exemplo, a Arábia Saudita, o Catar, o Emirados Árabes Unidos, o Kuwait, o Bahrein, né, são dominados com vara de ferro, hein, por umas poucas famílias dinásticas. Tem uma reduzida classe média que trabalha, né, e uma população, veja só, maioria da população literalmente de escravos, né, mais coagidos, menos coagidos, dependendo ali do país, né, conforme a região. O Irã não é assim, absolutamente, né? O FBI classificou o hediondo crime, né, contra Charlie Kirk, abatido por um sniper, né, como um crime político. Né, crime político. Veja, então agora a última parte do nosso vídeo, veja. Eu nunca fujo de um debate. Né, se eu acho que vale a pena. Na imensa maioria dos casos não vale a pena, né, pois as pessoas, em geral, não o nosso seguidor aqui, que o nosso seguidor tem a mente aberta, né, e vai atrás, né, das fontes que eu forneço, né? Veja, as pessoas já decidiram no que acreditar e no que não acreditar, né? Que é uma decisão que não se deve tomar, né? Em geopolítica, né? Ou seja, as pessoas, em geral, vivem no mundo das bolhas e das lendas urbanas. Veja, então aparecem memes aí de crimes ou tentativas de crimes, por exemplo, parecidos com o do Charlie Kirk, condenando, né, esses memes, slogans extremistas, né, dizendo a culpa foi dos comunistas, a culpa é da esquerda, a culpa é do petismo, e por aí vai, né? Por exemplo, o Bolsonaro sofreu um atentado. Desculpe. O Trump sofreu um atentado. Né? Agora, veja bem, ler o mundo a partir de uma bolha e acreditar que a vida consiste numa luta entre uma direita santa e uma esquerda maligna, veja, é toda a argumentação desse pessoal aí, hein? Né? Pessoal iletrado, bestificado aí pelo Olavo de Carvalho, pelo Brasil Paralelo, pelo Alan dos Santos, pelo próprio Bolsonaro. Veja, as pessoas ficarão confusas, as pessoas que acreditam piamente na direita santa contra a esquerda maligna, elas ficariam muito confusas se elas soubessem que o número de líderes de esquerda, presidentes de países, marxistas, comunistas, ativistas, intelectuais, jornalistas e por aí vai, pessoas de bem, né, mortos pelo FBI, CIA, Mossad, MI6, atiradores, snipers, covert actions, sabotagens. Veja, o número de líderes de esquerda abatidos pelo imperialismo é imensamente maior e muito mais letal do que o que se imagina. É mais letal do que qualquer outro tipo de perda. Né? Veja, o Martin Luther King, né? Malcolm X, o Patrice Lumumba, o Salvador Allende, Victor Jara, Orlando Letelier, Carlos Prates, Oscar Romero, Tomás Sankara e muitos mais. Veja, no Brasil, o regime militar brasileiro, que vai de 64 a 85, o regime de extremo-direita, matou milhares de pessoas, torturou outras milhares. Eu não estou falando de bandido, de matar bandido. Não, de jornalistas. Por exemplo, como Vladimir Herzog, matar políticos sem antecedentes criminais, como o Carlos Daniel, o Manuel Fiel Filho, esse era jornalista, né? O Virgílio Gomes da Silva, Frederico Mair, etc, etc, etc. Eu nem vou citar os grandes matadores da Escola das Américas, que era o plano da CIA para a América Latina. Eu tenho um vídeo sobre a Escola das Américas, como o Videla, lá na Argentina, o Pinochet, o Stroessner, o Somoza, né, da Nicarágua, nós chegaríamos a números de vítimas extravagantes. Agora, se a gente for citar então o nazismo, ou o imperialismo japonês, as forças mais beligerantes da Segunda Guerra Mundial, que foram vencidas pelos russos e pelos chineses, veja, isso aí vai nos levar à casa das dezenas de milhões de vítimas do extremismo nazi-fascista. Então, a verdade é que a ação da extremo-direita política, e o que eu chamo de extremo-direita política? É a defesa incondicional do imperialismo americano. A extremo-direita política é a defesa incondicional da usura capitalista, da exploração do pobre pelo rico. É a defesa incondicional do sionismo. Isso é que é a extremo-direita.
Veja, essa ação é mais letal e eficiente do que qualquer outra força letal no mundo. Até porque a força é uma força de um sistema hegemônico e unipolar e que está decadente. Então a realidade é muito diferente do Tico contra o Teco, né? Piar de santo é a pior atitude, a meu ver. Vamos ficando aqui. Canal Luz no Fim do Túnel, canal da mídia independente, da mídia alternativa, canal de livre expressão e livre comunicação. Você chegou até aqui? Dá um like aí, dá uma colher de chá para nós aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, minha gente. Né? Verifique se você está seguindo o canal Luz no Fim do Túnel. Se não está, já segue, hein? Tá? Porque às vezes você está desseguido aí, hein? Faz um comentário, né? Traz aí. Ah, tem uma aba da comunidade agora, né? Você pode escrever lá, publicar lá, se comunicar de uma maneira mais direta também comigo. Tá bom? Então é isso daí, pessoal. Então hoje esses foram os nossos conteúdos. Eu queria comentar um pouco, né? A gente não deve tomar lado em geopolítica, né? A gente deve analisar as coisas, saber que não existe santo em geopolítica, existem interesses. Os grandes analistas de geopolítica, e que não são absolutamente de direita ou de esquerda, não. Não, são grandes analistas, pessoas que estudam muito, né? Eles não estão mais usando a direita contra a esquerda, né? Hoje em dia se usa soberanistas, né, contra nacionalistas. Os soberanistas, não, peraí, os soberanistas são os nacionalistas, né? Se usa soberanistas contra globalistas. Por exemplo, o Trump seria um soberanista, né, que ele está tentando tirar o globalismo de dentro dos Estados Unidos, né? Estão entendendo? E você tem a força avassaladora do imperialismo, né? Liberal aí, que são os globalistas, né? Mas isso aí a gente já tratou em vários de nossos vídeos aí. O pessoal está bem familiarizado aí com esses termos, com esses temas. Ok, pessoal? Então aí vamos em frente. Foi seu interlocutor aqui, Helder Araújo. Me despeço agradecido pela tua atenção, né? Aí um dia excelente a todos, aí uma quinta-feira iluminada para todo mundo. Vamos em frente, até a próxima. Fiquem com Deus.